clássico tão conhecido que eu vou pedir que você abra aí para a gente ler juntos. Isaías capítulo 43, versículo 1 e o 2º versículo também. É uma promessa maravilhosa. Sugiro que você guarde na sua memória, repita muitas vezes essa promessa tão preciosa. E antes da gente orar, eu quero ver aqui com você 3 coisas rápidas sobre essa promessa. Para quando essa promessa se aplica? Quem é que promete? E o que está sendo prometido nesse texto? Então, Isaías 43, verso 1, verso 2. Olha só, gente, que coisa maravilhosa. Vamos decorar aqui esse texto, se você não sabe de cor ainda. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Vamos repetir juntos essa primeira parte, aí você já vai decorando. De novo, então. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quem faz a promessa, quem diz para não temer, é o Senhor, que nos criou, que nos formou, é o Criador. Ele é quem nos diz, não temas, porque eu te remi, é o nosso remidor. É quem nos resgatou. O remidor é o que compra a liberdade do outro, prisioneiro, cativo, escravo. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E a promessa, então, do verso 2, vamos ler juntos. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Você pode repetir outra vez, por favor, comigo? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém. Não é uma promessa extraordinária, maravilhosa? Nós vamos orar agora, mas guarda aqui comigo o seguinte: para quando essa promessa, ou quando é que essa promessa se aplica? O texto diz: quando passares pelas águas, indicando aqui uma coisa que não deve assustar você e a mim, é que, inevitavelmente, essa hora, esse tempo, esse dia, de passar pelas águas, vai chegar na minha vida. Porque o texto afirma isso aqui implicitamente. Quando você e eu passarmos pelas águas, pelos rios, pelo fogo, indicando que essa hora vai chegar. Então, essa é uma promessa que se ajusta perfeitamente à cena de um rio vindo contra a minha vida. Eu me sentindo prestes a me afogar. Eu me queimando, sentindo a chama da pressão, da luta, da tribulação, queimando a minha vida. A promessa é feita para estas instâncias. E é justamente com esses que se sintam assim que eu gostaria de orar nessa manhã. Junto com essa descrição de um momento difícil assim, o texto diz: não temas. Implicitamente, Deus, o Todo-Poderoso, diz e reconhece que quando eu me vi às voltas com rios contra a minha vida, querendo me afogar, com fogo ardente, eu dentro da fornalha,
minha reação normal, natural, imediata vai ser de ter medo. Você não acha que não faria sentido Deus me indicar, não temas, se essa não fosse a minha reação normal, natural, diante da pressão? Não é aquele medo infantil de quarto escuro, não. É o medo que tira o sono quando a gente se vê sem saídas, sem respostas, desiludido, pesado na mente e na alma, desencantado com as coisas à nossa volta, assombrado com o futuro ou com o presente. Medo que paralisa, medo que imobiliza, medo que embaça a visão. Vocês se lembram dos discípulos de Jesus sem Cristo no barco, no mar da Galileia, e o vento e as ondas soprando, crescendo, envolvendo o barco? Jesus vem andando sobre o mar. Viram o que o medo fez com os discípulos? É um fantasma. Com medo, a gente confunde Cristo com fantasma. Faça-me o favor. Eram homens corajosos, fortes, pescadores, homens do mar. De repente, erram 2 vezes por conta do medo. Primeiro, porque fantasma não existe, gente. É ou não é? Segundo, porque é uma visão ofensiva dizer de Jesus é um fantasma. Mas o medo embaça a visão que deveria, de outra forma, enxergar Jesus, garantindo com sua presença a estabilidade do barco, apesar da força do vento e das ondas. Não temas, não temas, não temas. É palavra para quem se vê às voltas com medo. Não temas. E o antídoto ao medo, ao temor, é a fé. Marcos capítulo 5, versículo 35, Jairo, maioral da sinagoga, se dirigiu a Jesus pedindo uma oração, pedindo uma intervenção do mestre por conta da doença da sua filha. E Jesus aceita o convite, vai na direção da casa de Jairo. Lá pelas tantas, alguém informa a Jairo: Jairo, não incomodes mais o mestre, tua filha morreu. E Jesus retruca nesses termos: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Então, como já disse de outras vezes, só para você guardar bem no seu coração, fé e medo no coração não coexistem. Quanto mais meu coração se enche de fé em Jesus, no Deus, no Todo-Poderoso, no Criador, no que me formou, no que me chama pelo meu nome, no que afirma que eu sou dele, que eu não ando perdido pela vida, sem rumo, sem âncora, sem guarida, sem esteio, sem amparo. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, que te formou: ó Israel, não temas, porque eu te remi. É esse o Senhor que diz: não temas, inoculando no meu coração esse bendito elemento que blinda minha alma contra o medo, a fé no seu poder, na sua graça, na sua intervenção. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Nós vamos orar reconhecendo que oramos ao Criador, ao Deus que me formou, ao que me remiu, ao que resgatou com o preço do sangue do seu Filho na cruz do Calvário a minha vida, de modo que você e eu, nós comprados pelo preço do sangue de Jesus, podemos do Pai nos aproximar com toda a ousadia, com toda a confiança. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Se eu sou de Jesus, as causas que assustam você e a mim são todas do Senhor. A vida inteira é dele. E a promessa maravilhosa, não de eliminar das nossas vidas essas circunstâncias muito complicadas
que me ameaçam com o medo, mas de estar comigo nesse ambiente difícil dos rios, do vento, da força do fogo, quando passares pelas águas, isto é, eu vou passar por essas águas. Quando isso acontecer, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão, ainda que eu morra, mas sei que quem morre em Cristo vive eternamente com Ele, na sua presença. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Gente amada, vamos orar então com o nosso coração nutrido por essas certezas, por esses fatos. Você sabe também, nunca é demais repetir, Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que não se veem, que só se pode ver com os olhos da fé. Que fato é esse? Que fatos são esses? O fato de que eu fui comprado, remido pelo sangue de Jesus. O fato de que o Senhor está comigo. Quando os rios são muito caudalosos, fortes contra a minha vida. Quando o fogo é violento. Isso é um fato que eu enxergo pelos olhos da fé. Que eu aceito para nutrir meu coração em fé. A fé é a firme convicção de fatos que não se veem. Por que você e eu estamos aqui? Pelo fato de que Deus está entre nós. Fato que eu só posso ver com os olhos com o colar da fé. Que certezas são essas? Que esperanças são essas? As que estão escritas aqui, por exemplo. Eu não vou submergir, por mais violentas que sejam as águas desse rio que tenta me afogar. Eu não vou me queimar de maneira definitiva, por mais fortes que sejam as chamas dessa fornalha de fogo ardente em que você se vê metido. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. O Senhor está do seu lado, com você, comigo. Isso é, desde que você seja do Senhor. Se você entregou seu coração a Jesus, aceitou a remissão da sua vida pelo preço do seu sangue, essa promessa é para mim e para você, é para nós, aos quais eu gostaria de convidar para esse momento de oração. Agora mesmo, vamos orar. Você pode vir até aqui. Sandrinha, querida, pode sim. Tá. Roque. Boa noite, bom dia. Desculpa interromper, mas é que a coincidência não existe, né, na igreja, no caminhar com Jesus. E eu percebi que há 40 anos atrás, esse jovem pastor falando, eu entrei nessa igreja, nós éramos jovens, né, eu tinha 18 anos. Já faz 40 anos, Sandra? Você podia omitir esse detalhe do seu testemunho. 40 anos, glória a Jesus. Amém, amém. Eu entrei aqui e eu tinha muito medo. Eu tinha perdido um grande amigo, ele tinha se suicidado, e eu passei a ter medo da morte, medo da vida, medo de andar pela rua, isso há 40 anos. Eu fui a psicólogo, muita coisa, e uma amiga me chamou a vir à igreja. E Deus usou a vida do pastor Theo, que na época nem era pastor, era um jovem que amava o Senhor, para dizer que aquele que entregasse a sua vida para Jesus não teria medo de nada. E eu ouvi aquela palavra sentada ali, e eu falei, Jesus, eu quero isso para a minha vida. Eu quero o Senhor, esse Deus que a gente não tem que temer nada, não porque não vai ter adversidades, porque hoje eu sei isso. 40 anos depois eu sei, as lutas vêm,
mas Ele está do nosso lado. Amém. Ele nos sustenta, Ele é o nosso sustentador, aquele que nos apoia, que nos dá força para caminhar esperança. Eu não podia deixar de falar isso, irmãos. Valeu a pena esses 40 anos, valeu mais que a pena. É tudo, é sentido para a vida. Fez toda a diferença na minha vida. E esse medo nunca mais eu tive, nem de fantasma, nem de demônios, nem de nada, porque eu sei a quem caminha comigo e que está do meu lado dia e noite. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. 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 Vem aqui se você quiser participar dessa oração, aqui na frente, junto com esses pedidos. Obrigado. Escritos aqui, são vários. Quanta coisa a gente tem que colocar diante de Deus. É uma representação, é um símbolo só, é uma dramatização que em si não faria maior diferença, se não fosse a nossa expressão de dependência de Deus, nossa oração para que Deus intervenha na nossa vida. Não existe nenhuma mágica nesse pedido, nesse escrito aqui, mas é uma forma de você dramatizar isso que você está fazendo, dizendo: Senhor, eu sou teu, minhas causas são tuas, me ajuda, me socorre, sê comigo, me ajuda a enxergar o que de outra maneira eu não consigo ver, só com os olhos da fé. Alimenta minha alma em fé nessa hora. Senhor, são tantas questões, tantos pedidos. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que rios são esses que envolvem a vida dos teus filhos e filhas. Questões familiares, algumas que se instalaram hoje ou ontem, nessa semana. Outras tantas que são crônicas, antigas, que vão e vêm, recorrentes. Tu sabes que fogo é esse que está a pressionar, a fazer as chamas tentarem nos engolfar. Ó Deus, que águas são essas? Conheces todas as coisas, porque Tu nos conheces, pessoal e individualmente. Nós somos Teus, recebemos o Senhor, nosso grande bem, nosso grande amor. Rogamos que Tu libertes as almas encarceradas nessa manhã, aprisionadas pelo medo que paralisa, que turva a visão, que embaça a visão da alma, que aflige, que tira as energias, que tira o sono. Ó Deus, em nome de Jesus, dá a graça dessa paz doce que excede a todo entendimento, dos que confiam no Senhor, que se firmam como o monte de Sião, firme para sempre. Pai bendito, aqui nessas expressões escritas de tantos pedidos, questões que demandam uma porta a ser aberta nesses próximos dias, a cura que precisa se instalar no corpo, na alma, na mente, a reconciliação interpessoal em família. Pedimos que o Espírito do Senhor opere grande coisa entre nós. Pai Santo, por conta das águas de um tempo de tanta violência, de tantas ameaças, difusas e objetivas, há tantos que têm sido assolados pelo medo. Rogamos em nome do Senhor que nossas almas estejam sempre ancoradas na Tua palavra firme, verdadeira, absolutamente fiel em todo o tempo. Obrigado a Deus, porque o Senhor ouve a nossa oração e as nossas súplicas. Obrigado porque não oramos no vazio. Obrigado pelo fato da morte e da ressurreição do Senhor. Obrigado pelo fato da presença augusta, soberana, maravilhosa, imperiosa de Deus entre nós. Obrigado porque o Senhor é o Deus que vai conosco e adiante de nós, preparando o caminho, alargando sobre os nossos pés o caminho, lançando luz nas nossas trevas, desmontando as armadilhas infernais no percurso, no trajeto das nossas vidas. A Ti glória, honra
e louvores em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja o Senhor. Amém. Se assentem, por favor, um minutinho mais.